Paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Meus queridos, o tempo está chuvoso, um domingo choveu a noite toda, né? Amanheceu o domingo chovendo. Mesmo a parte da tarde, a gente vê que a chuva continua. Que Deus abençoe os lares daqueles que moram em lugares perigosos, como barreira e etc., beira de rios. Que Deus abençoe, tenha misericórdia e sustente os vossos lares de uma forma especial. Que Deus ele não permita quedas de barreira, nem que as águas se levantem em determinados pontos onde tem algumas casas, onde tem alguns familiares que estão clamando a Ele neste momento. Meus queridos, eu quero deixar na palavra de Deus, quero falar um pouco de Ageu, um dos profetas menores, né, que está aqui na palavra de Deus, onde fala, o tema, o esboço de Ageu, está tratando aqui na palavra a respeito da bênção do Senhor relacionada com a construção do templo. Meus queridos, fala também da prosperidade de Israel relacionado com o templo, como também a paz de Israel relacionada com o templo. A gente olhando esse versículo aqui, quando Deus ele mandou, né, deu uma ordem para que fosse construído o templo, para que o Senhor se alegrasse, como está lá em Ageu 1:8, fala a respeito. Então, meus queridos, com certeza, fala também da pureza de Israel relacionada com o templo, como também o poder de Israel relacionado com o futuro de Zorobabel. Como a gente vê no capítulo 2, versículo 20 a 23. A gente sabe que quando Deus ele determinou de uma forma especial na vida de Ageu, um dos profetas menores, e a gente vê que a autoria, né, o título, Ageu significa festivo ou minha festa. Provavelmente que o profeta ele tenha nascido num dia de festa. É o que acham alguns historiadores. Seu nome está ligado a maior ou maior objetivo de sua profecia, que era completar o templo para reiniciar as festividades religiosas em Israel. Então, meus queridos, nós sabemos que o autor, apesar de Ageu ele ser também mencionado em Esdra, no capítulo 5 e o verso 1, e também no capítulo 6 e o verso 14, a gente vê que pouco se sabe a respeito, exceto o fato de que ele, né, era um profeta, talvez este título de reconhecimento, essa distinção, olhando este versículo aqui, poucos sabem a respeito de Ageu, a respeito, exceto o fato de ser ele um profeta, talvez um título reconhecido e distinto, embora algumas pessoas acreditem, né, que Ageu ele tenha visto o primeiro templo antes da destruição, como está em 2 e o verso 3. A tradição judaica sustenta que ele nasceu na Babilônia e estudou sob as orientações de Ezequiel e, com certeza, evidentemente, veio para Jerusalém após o retorno do primeiro grupo, que foi exilado em 537, pois o seu nome não constava na lista daqueles que realmente retrocederam, né, ou que retornaram, como está em Esdras 2 e o verso 2. Zacarias é um dos profetas maiores, está aqui, um dos profetas mesmo menores, mas um dos profetas mais jovem, e foi contemporâneo de Ageu e com certeza na restauração, ao apressarem o povo a recém-chegado do exílio para iniciar a construção do templo. Então a gente sabe que, mesmo sendo também Zacarias um dos profetas menores, né, que está aqui na palavra, Deus usou de uma forma tremenda. Quando se trata de profeta maior e profeta menor, não é maior em altura, estatura, não. É aqueles que escreveram mais, são aqueles que teve mais tempo na presença do Senhor escrevendo, e escreveram 15, 20 capítulos e assim sucessivamente, como a gente vê Salmos, né, que vai até o número 150, a gente vê também o profeta messiânico Isaías, são 66 livros, a gente vê lá, né,
Deus usando de uma forma especial, com seus capítulos, né, 66 capítulos. Então a gente vê que também Jeremias, a gente vê, são muitos capítulos escritos, então são chamados de profetas maiores. Daniel vai até o capítulo 12, mas a gente vê o livro de Ageu, Miqueias já vai diminuindo, a gente vê, né, Amós, Abacuque, aí são poucos, 4, 5, 6, até mesmo 10 capítulos, é por isso que é chamado de profeta menores, é neste sentido. Então este cenário, a gente sabe que esta data, quando ele sucedeu escrevendo esta benção, a data em que foi escrito, aproximadamente, segundo os intérpretes, entre 1 de setembro a 24 de dezembro de 520 a.C. Então, a profecia de Ageu é um dos livros bíblicos com a data com certeza mais exata. Ezequiel e Zacarias também apresentaram datas exatas. Para muitos, os textos, dado a segundo o que eles acham, né, da forma que eles realmente vieram testar dessa forma, no ano do rei Dário. Então, eles sabem que foi aproximadamente entre 521 a 486, o rei da Pérsia, e Ageu, ele é o primeiro livro profético a apresentar uma das datas com a base desses reis, com certeza na época, esses tempos, né, dos gentios, que estavam nas suas segundas fases. Então a gente sabe que fala também a respeito das apresentações da data com base aos reis gentios, com exceção de Daniel. Isto lembra, com certeza, os leitores o fato de que o tempo do gentio estava em sua segunda fase. Então a gente olhando aqui o versículo, a gente sabe que ele é de uma profundidade, com certeza, de muito aproveitamento. Então esta data dos quais esses acontecimentos que a gente olhamos aqui, a gente vê que no ano 538 a.C., o decreto, né, está aqui, decreto de Ciro para o retorno dos judeus, a fim de reconstruírem o templo, como está em Esdra 1 e o verso 1. Então a gente vê que esse retorno dos primeiros cativos, sob o governo através do governo de Sesbazar, está lá em Esdra 2 e o verso 1. Então a gente vê que a alta, quando eles falaram desta forma e tomaram esta iniciativa, a gente vê que tudo isso foram fatos e está relacionado com certeza em Jerusalém, como está em Esdra no capítulo 13 e o verso 6, iniciada a reconstrução e as fundações do templo, como está em Esdra 13 e o verso 10 em diante, a gente vê isso aí, como também a reconstrução interrompida por causa das ameaças dos samaritanos, como a gente vê em Esdra 4 e o verso 4 e 5. Então a gente vê tudo isso, essa interrupção oficial das reconstrução, por ordem também de Artaxerxes, como está em Esdras 4, verso 6 a 21, a exceção de Dário, a gente vê aqui, quando veio justamente a Estápes ao trono de Persa, como está em Esdras 4, verso 5, e a retomada das construção do templo, após também a incidência de Ageu e Zacarias, como está em Esdras 5, verso 1 ao 2, como está lá também em Ageu 1, verso 14 ao 15, e o decreto de Dário, primeiro, para recomeçar a construção do templo. Nós sabemos como se trata de templo, meus amados. Aqui fala do templo, o cenário político e tem também o cenário religioso, tem os objetivos do livro de Ageu, tem aqui também a contribuição singular de Ageu, a profecia das construção do templo e outras coisas mais, é muita coisa. Então eu vou até fechar aqui. Meus queridos, eu quero dizer aqui, sabemos que é de grande ênfase o templo, a reconstrução do templo, aquela coisa toda, aquela beleza, mas nós sabemos que o maior templo foi aquele que andou dentro do templo há 2000 anos, que foi Jesus.
quando ele disse, alguém disse, que templo grande, que templo bonito, pomposo, lindo, tremendo. Jesus disse, está aqui dentro quem é maior do que esse templo. Eles nem notaram o que Jesus disse, ou seja, Jesus estava dizendo, eu sou maior do que esse templo, eu sou o maior templo. E aqueles que abriu o coração e deixaram fazer morada, eu sou a verdadeira arca, é o que Jesus estava dizendo. Então, meus queridos, o verdadeiro templo é Cristo. Hoje a gente congrega a Assembleia de Deus Recife, Abreu Lima, Belenzinho, aí tem Casa da Bênção, a Presbiteriana, Deus e Amor, Brasil para Cristo, Quadrangular. Ou seja, é uma infinidade de congregações com títulos diferentes, mas que servem ao mesmo Deus. Com certeza, jamais eu vou aqui ferir a integridade de Batista, Presbiteriana, Deus e Amor, Brasil para Cristo, ou A, ou B, ou C. Guarde-me o Senhor. Todos eles são meus irmãos e eles confessam a fé em um Deus vivo, único. O mesmo Deus que eu confesso, mesmo dentro das assembleias, sendo assembleiano. Então, jamais eu vou ferir, com certeza, meus irmãos em Cristo, que todos eles são filhos de Adão e Eva, nosso pai e a nossa mãe. Então, quero dizer aqui a vocês que, com certeza, o templo que a gente tem que estar dentro dele hoje é Cristo, nosso Senhor. Porque os templos no qual nós congregamos, é bom que a gente se junte, tem salmos, né, hinos, tem palavra, e a gente vê, tem profecia e tantas coisas mais. É muito bonito, realmente é muito bom se ajuntar para congregar e dizer que Deus é fiel e ouvir as profecias e o que Deus determina. Mas o melhor é estar em Cristo, é a presença de Deus dentro de nós, onde a gente estiver. Isso é o que interessa e o que importa. Então, quando Deus usou o profeta Ageu, dos profetas menores, como Zacarias e outros, Deus usou de uma forma especial. Aquele templo foi reconstruído, foi feito, se bem que, né, hoje a gente vê que estão preparando aí o templo de Salomão, não aquele que foi feito aqui em São Paulo, né, por Edir Macedo, que Deus abençoe, uma réplica muito bonita. Então, meus queridos, quer dizer aqui, o templo que vai ser construído em Jerusalém, já perto da volta de Cristo, o arrebatamento, está bem pertinho dessa construção, já estão aqui arquitetando tudo, todo feito com ouro, uma beleza, é a volta de Cristo que está perto. Então vamos dar lugar a Deus, fazer a obra com amor, com carinho, vamos dar lugar ao Senhor, abraçar, amar e perdoar, fazer a obra com muita ênfase, porque perto está a volta do Senhor. Eu não saí nas ruas para gravar, que eu sempre gravo e mando para o YouTube, porque chovendo muito, foi por esse motivo. E também teve alguns dias de trabalho, trabalhando muito, não tive aquele tempo todo, porque eu trabalho na área de pedreiro, como muitos sabem. Muitas vezes até alguém vê a gente no meio da rua cantando, pregando, aí pensa até que a gente não tem o que fazer, né? Ah, esse cabra não tem o que fazer. É sempre na rua pregando, cantando, não tem o que fazer não, tenho muito o que fazer. Deus só chama os ocupados para fazer a obra. Deus não chama desocupado, porque os desocupados não querem fazer nada. Querem estar numa esquina por aí conversando, lorota, ou até mesmo dormindo até cair de costa, mas para trabalhar para Deus e para o homem, Deus não chama desocupado, só chama quem é ocupado. Pode ver, quanto mais tem ocupação, mais Deus chama. Ainda coloca em lugares de primeiro plano, cadeira de príncipe, Deus chama para isso. Então, se você está desempregado ou é aposentado, faça a obra, aproveite e faça a obra. Não deixe para fazer amanhã o que tu pode fazer hoje, porque vem a cobrança de Deus. Então, quem é aposentado ou quem está desempregado, esperando uma porta de Deus, faça a obra, porque Deus tem tudo, tudo no seu tempo para você. Eclesiastes está lá em 3, o primeiro em diante que fala 28 tempos. Deus tem um tempo determinado para tudo debaixo da terra. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Hoje é 2, né? Se não estou enganado, hoje é 2 domingo, hoje é 2 do mês 7, 2 de julho de 2023. Que Deus abençoe, o tempo está fechado, é muita chuva, e nós sabemos que a qualquer momento, quem sabe um grande trovão, né? Que Deus vai abalar essa terra, e com certeza quando ele pipocar aí com trovão entre as nuvens, o mundo saberá que Deus é grande. Tem até um hino aí que diz que Deus é forte como trovão. É uma letra muito bonita, mas essa parte diz assim, Deus é forte como trovão. Assim, que é o Todo-Poderoso que abriu para o seu povo passar. Eu sou o que sou, o Deus Criador. É uma letra muito linda, muito forte. Mas quando se trata de dizer assim, que Deus é forte como um trovão, é a minha fé, eu não concordo. Meus amados, o trovão é muito fraco. Por mais forte que ele seja para a humanidade,
não se compara a Deus, não. Olha, um tsunami, uma maremoto, um terremoto, o maior que tenha sobre a terra, estrela do céu caindo, os céus pipocando em fogo, tudo isso é pequeno, não se compara a Deus, não. Aí a letra diz assim, que Deus é forte como trovão, coitado. Se Deus fosse forte como trovão, se acabava já já. Porque o trovão ele bate ali e sai até um determinado ponto, lá ele para. Depois começa a vir um relâmpago, de repente o trovão chega lá na frente ele para. Acabou-se. Quando as nuvens se chocam na outra, acontece o trovão. Deus está além disso aí. Não vamos comparar Deus a coisa pequena. Se o mundo inteiro explodir todo o universo, sabe? Uma supernova, é fraco para Deus. Deus é forte, Deus é forte, Deus é forte. Então, tem letra de hino que eu escuto, mesmo na minha pouca sabedoria, com meu QI tão pequeno, eu fico estarrecido e triste. Porque nem se compara. Outros, na letra do hino diz assim, eu adoro a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Pelo amor de Deus, né? Eu adoro Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz, porque ninguém pode fazer o trovão, o raio, o relâmpago, ninguém pode fazer os céus dos céus, os anjos, querubins, serafins, ninguém pode fazer o mar com as ondas emboladas, ninguém pode sustentar amônio, oxigênio, hidrogênio, ouro, a prata, e Deus fez tudo isso e sustenta. Então eu glorifico a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Quem é que pode fazer outro homem como Deus faz, igual? Jamais. Entendeu agora? Então eu adoro Deus pelo que Ele é, pelo que Ele faz. Eu gostaria que a letra do hino fosse assim. Eu adoro a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz, porque ninguém faz o que Deus pode fazer. Tá? Deus faz o impossível. Então temos que ter cuidado até com as letras dos hinos, para que vocês entendam. Não compare a Deus a coisas pequenas, porque tudo que é grande e maior, Deus é muito mais do que o grande e o maior. Lembre-se disso. Não existe extensão gigantesca que Deus não esteja além dela e maior do que ela. Para que vocês entendam. Então, os autores que fazem a letra, vigiem. Quando fizer a letra, estude bem. Não compare Deus como raio, não compare Deus como relâmpago, nem como trovão, nem como terremoto, porque Deus é maior do que tudo isso, é maior do que o nosso pecado e a nossa ignorância. Lembre-se disso. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus, quero mandar um abraço para todos os internautas. Nosso querido Hilton, né, que está sempre deixando um comentário lá no YouTube. Deus abençoe o diácono Hilton. Assembleia de Deus ali na Miroeira Plenitude. Deus abençoe na direção do nosso querido pastor presidente também, Mário Júnior, lá na igreja. Que Deus abençoe. Deus abençoe todos. Débora, o presbítero Jonas, nosso diácono também, que foi levantado para o presbitério agora há pouco e agora está na Bahia, Álvaro e a irmã Eliette. Deus abençoe os irmãos de São Paulo, de Campinas, a irmã Márcia em Campinas. Deus abençoe seu familiar. Deus abençoe também as irmãs no centro de São Paulo e outras capitais do Brasil, no Paraguai, no Portugal. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe também os ciclos de oração, as dirigentes, a nossa irmã Neidinha, em Jardim Paulista Abaixo. Deus abençoe também o diácono, o esposo da secretária de Jardim Paulista Abaixo, que está sempre lá seguindo o canal. Deus abençoe também nosso querido irmão Enoque. Deus abençoe, enfim, a todos. Na pessoa da dirigente Jardim Paulista Alto, Deus abençoe. Ali no Nobre também, sempre a irmã, eu estou ali em Paulista, ela chega. Deus abençoe, da sua participação. Que Deus abençoe ali no Nobre, que Deus abençoe Conceição 2, a nossa pessoa da dirigente, a irmã Cida. Deus abençoe. Enfim, são muitos. Deus abençoe também a nossa querida dirigente. Ali também, que Deus abençoe a nossa irmã Rosângela. Deus abençoe ela ali também em Saramandaia, ali em Garaçu. Deus abençoe, enfim. Se eu for falar aqui, são tantos ciclos de oração, tantas irmãs. Que Deus abençoe. Também ali em Conceição 4. Deus abençoe as irmãs de Conceição 4, ciclo de oração nas quinta-feira. A nossa irmã Rosa também, na Central. Aqueles que na quinta-feira, que não tem trabalho na sua congregação de ciclo de oração nas quintas, visite também a irmã Rosa ali, no Central, ali em Abreu Lima, na sede. É uma benção do céu, a nossa mãe, irmã Rosa. Que Deus abençoe nosso querido pastor presente também, Roberto José do Santo Lucena, que estava até, glória a Deus, quando Deus guardou nosso querido pastor Faustino, Otávio Faustino. E o enterro dele
Foi esses dias aí, né, que passaram, na quinta-feira, e eu estava lá também no velório. Que Deus abençoe os familiares do nosso saudoso Otávio Faustino, que Deus guardara. Trabalhei muito com ele aqui na Conquista 2. Aqui na Conquista 2, no Alto da Conquista. Ponto de pregação, depois abrimos a congregação ali. E desde o começo da base, quando era um ponto de pregação, e ele não podia vir, pedia para eu dirigir. O homem foi uma benção. Era presbítero aqui, Deus guardou ele como pastor, aos 92 anos de idade e 60 anos de casado. Que Deus abençoe a minha querida mãe, que eu tenho ela como uma mãe, e toda a família do nosso saudoso pastor Otávio Faustino. A nossa querida irmã Nice só vive rindo. Hoje está tristonha porque realmente perdeu carne da sua carne e osso dos seus ossos, mas que Deus abençoe a família, console, com certeza. E os filhos também, que é uma benção. Deus abençoe Joséias e Deus abençoe ele e toda a família. E quero aqui mandar um abraço para todos em nome de Jesus Cristo. E o nosso querido pastor Roberto estava lá também naquele dia e deixou um versículo para nós, e lá cantou o hino da harpa cristã. Que Deus abençoe nosso querido pastor Roberto, que estava lá dando a sua participação em nome de Jesus. Que Deus abençoe todo o ministério da igreja em Abreu Lima, Recife e outros lugares, em nome de Jesus o Eterno. Um forte abraço e até breve em nome do Senhor Jesus.